tossed a flower and held your hand, write my name in the sand, giving you all of my hours. I told myself the hour. Olá pessoal, estou aqui para mais uma edição do nosso podcast, sejam todos bem-vindos, falando um pouquinho sobre empreendedorismo na maturidade 60+, do IPPE. Hoje eu tenho a honra e o prazer de conversar aqui com uma pessoa de sucesso, vocês vão ver a história dela, maravilhosa. Eu suspeito que eu sou fã, né? A Alda Barroso vai contar um pouquinho da história dela para nós e fique atento, ela vai dar umas dicas bacanas de empreendedorismo. Ela é uma pessoa que realmente, eu falo que serviria de exemplo para muita gente que quer empreender e está pensando aí se vai, se não vai. E no final ela vai deixar umas frases boas aí para vocês, umas dicas bacanas. Então, me apresente, Alda, quem é você? Me fale, conte um pouquinho da sua história para nós, por favor. Tudo bem. Bom, primeiro foi um prazer, né, estar aqui, né, essa é uma grande oportunidade para compartilhar, né, a minha história. Eu sou do interior de Minas, vim aqui para Belo Horizonte, mas foi em 78, né? Trabalhei, né, no serviço público e me aposentei em 97 e falei assim, eu não quero parar, né? Então eu tive a oportunidade de, aos 54 anos, fiz uma faculdade, eu fiz administração com habilitação em hotelaria, sou da primeira turma da faculdade Senac, foi lá no Eldorado, e lá eu tive a oportunidade de, através de um plano de negócio, estudo de viabilidade de uma cafeteria, e eu escolhi cafeteria. E porque eu sempre fui encantada com esse ambiente de cafeteria. E nesse plano de negócio, né, eu me deparei com o nome barista, é o profissional que trabalha com café. Nem nunca tinha ouvido essa palavra. Palavra assim, que é assim como sommelier pro Não vinho. parece, viu? Não parece. A sensação que nós temos é que Mas você nasceu com isso lá. é uma palavra nova, né? Para nós brasileiros, né? Barista, eu achava que se remetia a bar, essa coisa. Mas quando eu li que barista é o profissional que trabalha com café, assim como sommelier para o vinho, eu barista para o café, eu falei assim, nossa, eu não sabia que tinha essa atividade. Então eu quis me aprofundar mais, né, a respeito. Isso foi em 2007 que eu entrei para a faculdade, foi em 2004, né? E terminei em 2008 e em 2007 que tinha essa atividade, né, que era essa atividade acadêmica, né, que era o plano de negócio. E aqui não havia o curso de barista, que aí eu me interessei logo de me aprofundar a respeito dessa atividade. Então não tinha o curso aqui em Belo Horizonte, que eu pensei, falei, estou na capital, no estado do maior produtor de café, né, do Brasil, lógico que deve ter um curso, né, dessa área. Então eu fui para São Paulo, nas minhas férias, fevereiro de 2007, e fiz um curso lá com a professora Concheta Marcelino de Prízio, de 21 dias. Fiquei lá em São Paulo esses 21 dias, né, de segunda a sexta. Então, esse curso incluía visita à fazenda de café, Museu do Café de Santos, e nos finais de semana a gente visitava as melhores cafeterias de São Paulo. Nesse período, eu falei assim, nossa, é tudo que eu gostaria na minha vida. Fiquei tão encantada que eu falei assim, eu vou fazer disso a minha profissão, né? Depois de uma certa idade, né? Então, retornei com certeza que essa seria a minha salvação, né? De partir para uma coisa que eu realmente era tão encantada, que eu gosto de viver encantada por alguma coisa. Então cheguei, em 2007, colei grau em 2008 e eu tenho meus trabalhos, né, que era tudo encadernado, tá até aqui, né, esse meu trabalho na época,
que eu fiz, que foi esse aqui, ó, estudo de viabilidade de uma cafeteria. E com esse trabalho, uma pessoa me falou assim, Alda, tem uma senhora que está abrindo uma cafeteria lá na rua Lagoas, ela vai interessar muito por esse trabalho. No mesmo dia eu peguei esse trabalho aqui e levei. Chegando lá, ela começou a folhear esse trabalho, ela falou assim, Alda, é tudo que eu gostaria de colocar na minha cafeteria. Que bacana. Ela falou assim, olha aqui, se você quiser, faça de conta que essa cafeteria é sua. Ó, Você vai colocar tudo que você colocou nesse trabalho, você pode colocar na minha. Era tudo que eu gostaria de ouvir, né? Então eu tive a oportunidade de acompanhar o pré-projeto com a arquiteta, né? não, primeiro você teve o trabalho de escrever uma situação, um projeto, um plano Que de isso foi negócio. durante a faculdade. Pois é, da faculdade. Quer dizer, isso aqui é uma atividade acadêmica. É, E quando você viu essa Teoria. atividade acadêmica foi para a prática, o que passou pela sua cabeça assim, né? eu Deve ter fiquei sido um assim, negócio assim. eu fiquei encantada, né? Mais encantada, fiquei mesmo. Falei assim, gente, aí eu lembro que ela até falou assim, olha, eu não tenho nem condição de te pagar. Eu pensei comigo, falei, eu faria até de graça, né? Porque só teoria, para mim, era pouco, eu tinha que ter prática. E o meu objetivo era poder dar consultorias, praticar, dar treinamentos e tal, mas eu tinha que estar dentro de Tinha que ter uma prática, né? Um tinha que piloto, ter, um laboratório. Então eu acompanhei, olha bem, isso foi logo depois que eu colei grau em fevereiro de 2008, né? Isso foi na mesma semana, eu tive a oportunidade de levar o trabalho para ela e ela me falou isso. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, é tudo que eu gostaria. Um local lindo, era até naquela Galeria Chaves, na Galeria Edras, né? Ali na Rua Lagoas. Era ao lado até da tia Liane, daquela agência de viagem, Sim. do lado. Então ali eu permaneci durante 2 anos, a gente inaugurou em agosto de Você está falando 2008. que teve um arquiteto que foi lá. Então eu acompanhei tudo, desde o pré-projeto. Então aqui tinha a respeito do layout de uma cafeteria, né, a forma correta e tal. Então eu pude participar, né, junto com a arquiteta, né, desse projeto. Então eu elaborei cardápio, treinei equipe, Que bacana. né? E realmente fiquei ali como uma escola para mim, porque o meu objetivo era não de ficar dentro de uma cafeteria, era de participar de aberturas de cafeteria. Então é consultorias, mentorias, treinamento de equipe, né? Porque através de tudo isso eu fui me especializando na Você área. foi se qualificando, que você já tinha formação acadêmica. Agora você estava adquirindo um laboratório operacional. Né? Então, eu tive essa oportunidade em agosto de 2008, a gente inaugurou, né? Treinei 2 pessoas que se encantaram, porque eu falo assim que eu passo encantamento. Então, as pessoas ficaram encantadas. Até hoje são baristas que já trabalham aí e são encantadas pela área, são super profissionais e dei essa continuidade e eu fiquei livre para partir para as consultorias. Então, eu permanecia lá o máximo que eu podia, mas eu tinha liberdade de buscar informações, né, cursos, me especializando. Então, tudo quanto é curso que aparecia no Brasil, São Paulo, eu ia. Fui juíza em campeonatos durante 5 anos. Que bacana. De campeonato de barista, isso na época em São Paulo. Hoje, né, os campeonatos são feitos aqui, né, em Minas, né, na Semana Internacional do Café. Então, com isso, eu fui tomando gosto pela coisa, fui me encantando. Então, eu já participei de aberturas de mais de 50 cafeterias. Inhotim, Pirapora,
Tiradentes, né, Ouro Preto, Congonhas, né, várias cafeterias, né, aqui em Belo Horizonte, várias também, dou mentoria. Então, até hoje eu dou treinamento, que é uma coisa que eu gosto muito, e elaboro cardápio, porque o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre cardápio. Porque as pessoas às vezes têm muita dificuldade de elaborar um cardápio, uma sequência lógica, né, a escrita, né, corretamente. Então, para mim, eu vejo que eu posso compartilhar Mas me conta esse aqui, meu eu conhecimento. quero te fazer uma pergunta agora. Me contaram, passarinho verde, passou assim, contou pra mim e falou assim, ela além de elaborar o cardápio, ela faz um negócio gostoso. Faz uns bolos, sim. não é só elaborar. Quer dizer, o que eu coloco no cardápio, eu domino. Entendi. Né? Então, nesse cardápio, né, que além dos cafés, né, os clássicos e tal, eu também, porque a cafeteria não sobrevive só de café, né, tem que ter os complementos, né? Então, eu sou também muito encantada com bolos, né? Então, eu tenho eu tenho até agora, né, lancei, quer dizer, há mais de 4 anos que eu lancei um e-book falando sobre cardápio para cafeterias. E esse e-book, ele entra, né, cafés, né, quentes e gelados, sobremesas, bolos caseiros, né, que é uma cafeteria, adora um bolo, né, do dia a dia, bolo de laranja, bolo de café com chocolate, né, bolo de cenoura. Então, esses bolos do dia a dia. Então, eu domino essa área. Quer dizer, além de indicar, né, sugerir os bolos, eu também domino, eu sei fazer, né? Às vezes vou em muitas cafeterias para ensinar a fazer bolo também, que é um complemento fantástico para um café, né? Sobremesas, sucos, né? Saladas, molhos, dicas para uma cafeteria. Tem uma cartilha nesse meu e-book, uma cartilha que falando das responsabilidades, né, e deveres de um barista, e tem modelo de cardápio. Então são mais de 50 receitas e mais de 200 páginas, né? Então são 2 volumes. E hoje eu vejo assim, muita gente aprova muito essas minhas dicas, sugestões, que hoje eu tenho, né, algum bolo que já saiu até na Globo, no G1, né, a respeito, né, desse bolo de café com chocolate. Que é uma delícia. Experimentem se tiver a oportunidade algum dia. Tem também um que já saiu em revista da Embrapa, né, esse bolo também de café com chocolate, ele saiu na revista da Embrapa, né, de Rondônia. Tem o bolo de fubá cremoso, que uma jornalista gastronômica entrou em contato comigo para eu ceder essa receita e ela falar a respeito, né? Então, se chama até Café com Fubá, essa reportagem que saiu no Estadão e na revista PDG Brasil, que é uma revista que fala sobre café. Então, assim, tudo de uma forma, assim, natural, né? Que as pessoas me procuram porque vê que aquilo realmente é feito com muito esmero, né? Com muito amor, né? Dedicação e tal. Porque o que eu faço com muito encantamento. E depois desse sucesso todo, né? Igual eu falei para vocês que eu era fã, lembra, né? Depois desse sucesso todo, eu queria que você, né, dentro da sua trajetória, pudesse deixar alguma mensagem para quem está iniciando, para quem está querendo montar algum negócio. As pessoas muitas vezes falam assim, depois de 50, será que eu tenho condições? Gente, ela começou fazendo faculdade. 54 aos 54. Produziu o TCC dela de escola. O TCC dela transformou num laboratório. E hoje é um sucesso. E, vou nem falar porque, né, já sabe. O que você diria para quem está aí desanimado e está precisando de iniciar? Olha, eu vejo sim, conhecimento deixa a vida da gente bem mais leve. Mais colorida. E mais encantada.
Tanto eu tenho um MBA em gastronomia, que eu fiz em 2011, e agora, o mês passado, eu terminei, né, uma especialização em gastronomias e práticas alimentares globais pelo SENAC, né? Então, eu percebo, assim, te dá realmente leveza e ver que as coisas não são tão difíceis, são possíveis. Tem que E querer. conhecimento não ocupa espaço, e não tem idade para isso, não. Perfeito. Agora mesmo eu estou aqui, né, fazendo, né, me informando a respeito de IA para facilitar a minha vida, né? Gente, eu acho assim, é um absurdo. Eu não vou parar nunca, não. Ontem mesmo eu saí daqui, já fui buscar outros conhecimentos para realmente aprimorar, porque informação está aí, né? Disponível, e a gente tem que saber aproveitar, né, essas oportunidades. E eu acho assim que para mim hoje, meu trabalho chega a ser divertido. Eu acho que o seu trabalho, além de divertido, ele é maravilhoso, é impactante, ele muda a vida das pessoas, porque toda vez que você abre uma cafeteria, você, além de criar um empresário, você está criando emprego, você está gerando impostos, né? Não é só a ideia de o seu projeto ser colocado em prática. Quer dizer, você agrada a sociedade, porque é um café com vários sabores, você gera emprego, né? Criou uma cafeteria, vai gerar emprego, vai ter uma pessoa ali que vai estar pagando impostos, vai gerar também algum tipo de cenário econômico para aquela comunidade. Então, não é só a construção de uma cafeteria, né? É toda uma mudança social através do seu trabalho. É que aí eu vou compartilhar, né? Sim. O que e de uma forma leve. Sim. Igual há 2 semanas mesmo eu fiz um treinamento, né, lá numa cafeteria, que eu participei da abertura em 2019. Hoje eu vejo assim, tiro o chapéu para ela, porque ela sobreviveu esse tempo todo. E está sendo assim, sucesso a cafeteria dela, que é uma coisa mais linda, é o Dona Astéria Cafeteria, lá na Afonso Pena. E ela me agradecendo, tem um depoimento lindo dela, falando assim: Alda, muito obrigada pelo treinamento que eu dei lá para uma nova equipe. As meninas estão lá encantadas. Ela falou: você despertou um É isso que encantamento. eu falo, né? Porque Você às vezes transforma vidas, né? Não é só... Porque as pessoas acham assim, Alda, que, né, a gente fala Alda barista, porque tem esse trabalho todo, né? Mas não é só o conhecimento, né? Se você olhar o aspecto social do seu trabalho... É isso que também, é gratificante para mim. Né? Esse é o meu propósito hoje. É de compartilhar o que eu aprendo e mostrar para as pessoas que, através de conhecimento, né, de um treinamento, as pessoas se encantam e têm prazer do trabalho, de fazer aquele trabalho. Né? É prazeroso. Bom, Alda, queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade aqui conosco, né? Você cedeu um pouquinho do seu tempo, contou um pouquinho da sua história. Pessoal, espero que vocês tenham entendido a mensagem. Olha, nunca é tarde para iniciar, né? Daqui uma pessoa de sucesso, eu não canso de falar, sou muito fã, já atendi ela em algumas consultorias, a história é fantástica, belíssima, não só a história, mas o legado que ela tem deixado para a sociedade. Então, se espelhe nela. Olha aí que exemplo bacana. Sigam-nos nas redes sociais, do IPPE, e agradecer a Alda aqui pela disponibilidade. Você quer deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, né, do nosso podcast? Olha, eu vejo que eu me sinto hoje renovada, né, pelo conhecimento. E vejo assim, eu até esqueço de idade, esqueço, né? Por que não, né? Buscar, tenho encantamento pela vida, e esse encantamento veio através de conhecimento. Né? Tá aí muita coisa disponível. Aqui o IPPE mesmo, para mim, é uma bênção, né? Que através do IPPE ele me abriu portas e janelas. Então, é uma hiper oportunidade de estar se atualizando, porque é impressionante, né, como que as coisas estão, né, aceleradas,
e ter um pouco de paciência, né? E se respeitar. Mas eu vejo assim que cada dia, com conhecimento, a vida fica mais fluida, fica mais leve. Então, Eu isso é falo muito que o gratificante. conhecimento deixa a vida da gente mais colorida. Sim, com certeza. Mais uma vez, muito Valeu, obrigado. muito obrigada também a todos pela oportunidade, né, aqui.